Todo mundo sempre me pediu muito, muito. A Aline ficou mentiria. Que é supervisão online em grupo. Dani, faz supervisão online em grupo. E eu sempre posterguei. Meu Jesus, Chico desligou a minha luz. Olha, Chico, realmente você está demais. Realmente. Então, eu sempre posterguei fazer a supervisão online em grupo porque ia me dar muito trabalho, porque eu não sei fazer nada sem ter muito trabalho. E antes eu tinha muito trabalho, porque além de tudo que eu invento fazer, eu tinha todos os meus pacientes para atender e dar conta dos casos deles, né? Enfim, veio a quarentena, o coronavírus, essa coisa toda, e eu fiquei com a maior parte dos meus pacientes sem atender. E tô realmente muito preocupada de quando vou poder retomar com eles. E não é que eu esteja com o tempo sobrando, porque eu tô cheia de projeto, de plano, de coisa, porque minha vida é sempre assim, a cabeça sempre cheia. Mas eu queria fazer alguma coisa, né? Funcionar, que eram coisas que eu não conseguia fazer porque eu estava atendendo meus pacientes. E aí pensei na supervisão, até porque eu percebo que isso é uma demanda muito grande de muitos psicólogos que estão preocupadíssimos, psicólogos infantis, né, especialmente, preocupadíssimos de não dar conta de atender as crianças que tem para atender online. E eles estão colocando muita culpa no online. E eu acho que esse online está levando muita culpa sem necessidade. Na verdade, o que eu percebo e o que eu sinto é que muitos psicólogos realmente estão perdidos em relação ao atendimento com crianças e adolescentes. E o fato de isso estar tendo que acontecer online deixa isso ainda muito mais evidente, né? Óbvio que é uma outra forma de fazer, e isso realmente faz a gente precisar desconstruir velhas formas do fazer e ter que construir coisas novas. Enfim, alia uma coisa a outra, né? A falta, às vezes, de experiência, a falta de manejo, a falta da prática. Às vezes, hoje, estava supervisionando uma psicóloga e ela falou uma coisa que eu amei. Ela disse assim, não é que eu não tenho experiência eu tenho, eu não tenho prática, né? É uma psicóloga muito safa, entende muitas coisas, mas se perde, às vezes, na linha do raciocínio, do raciocínio clínico, né, do caso, porque falta prática. E a prática traz pra gente alguns critérios e traz pra gente algumas formatações que facilitam a leitura dos casos que a gente está atendendo. E facilita tudo, porque tudo é uma questão de organização mesmo, gente. E não é só uma organização de prontuário, botar as pastinhas no lugar, não, é uma organização interna, sabe? A organização do caso, como eu recebo, como eu faço a entrevista inicial, quais são as principais informações que realmente fazem sentido para minha avaliação, é pensar em como eu vou avaliar aquela criança e como eu vou avaliar aquela família, quais recursos que eu posso utilizar, se eu vou utilizar teste ou não. E quando a gente traz isso para o mundo online, não é muito diferente, né? Eu vou fazer exatamente essa estrutura que eu já sei fazer no presencial, mas no mundo online, né? Então, assim, essa psicóloga que eu fiz a supervisão hoje, inclusive, ela está ainda na avaliação do paciente e ela fez entrevista inicial presencial, duas sessões presenciais e 2 sessões online. E eu, honestamente, não vi nenhuma diferença no critério leitura ou pensamento sobre o caso, ou o que eu vou fazer com isso, ou como eu avalio esse caso, ou que tipo de devolutiva eu vou dar para esses pais por ser presencial ou online. Não foi isso que estava em questão, né? O que estava em questão era a prática clínica, era o raciocínio clínico, era eu entender aquele caso de uma forma terapêutica, né? E saber exatamente o que fazer em cada processo que aquela criança se encontra. E pensar que eu posso avaliar sim aquela criança, que eu devo avaliar sim aquela criança, para poder dar uma devolutiva e para pensar em que e como eu posso fazer a minha intervenção.
E isso não significa só, minha gente, avaliar com teste e dar um diagnóstico, não, né? Isso perpassa pela queixa inicial, pela demanda que está por trás dessa queixa e pela demanda que a criança leva no momento que a gente avalia ela. E se essa demanda casa com a queixa e se essa demanda faz sentido com a demanda da família. E aí, quando a gente consegue juntar as pecinhas do quebra-cabeça, tudo parece uma mágica, né? Mas isso a gente não consegue, em primeiro lugar, na maioria das vezes, fazer sozinho, né? E a gente não consegue sem prática. Por isso, supervisão é extremamente importante na vida do psicólogo, do terapeuta, do profissional que ainda está começando a atender. Quem é que está começando a atender? Quem tem 1 ano de atendimento? Não. Esse começar a atender, ele é muito singular, né? Tem profissionais que atendem há 5 anos e ainda estão começando a atender. Por quê? Porque não tiveram supervisão. Só a prática não te ensina muita coisa, né? A prática, pela prática, ela vai te dar um critério de hábito, né? Eu vou fazer aquilo porque eu já estou acostumada a fazer aquilo. Esse lugar já é minha zona de conforto. Mas isso não significa dizer que eu estou sendo produtiva, não significa dizer que eu estou fazendo os meus casos acontecerem e terem resultados importantes, né? Tem muita gente que atende aí durante 6, 7 anos e que paciente não consegue concluir direito as intervenções. A maioria dos pacientes abandona muito os processos. Sai paciente antigo, entra paciente novo e eu não estou entendendo direito o que é que eu estou fazendo com isso. Não entende necessariamente o sentido de cada caso que atende, né? Enfim, eu sou, às vezes, um eterno profissional que tem um monte de prática, que tem um monte de experiência, mas eu não tenho critério naquilo que eu estou fazendo, né? E eu estou apenas repetindo padrões de atendimento, repetindo as minhas práticas, sem um olhar apurado sobre aquilo que está sendo feito. E muitas vezes eu deposito no outro a culpa pelo insucesso. A culpa por estar todo mundo brilhando, todo mundo fazendo sucesso, porque a gente, quando não está fazendo, parece que todo mundo tá, só a gente não. Né? Todo mundo se destacando, menos eu. Né? Isso significa que eu não estou priorizando a qualidade do meu trabalho, que eu estou fazendo de qualquer jeito, né? Essa semana, na sexta-feira, eu fiz uma live com Marina Tavares, a psicóloga Marina Tavares, que fala de ética na psicologia. Infelizmente, a live eu não consegui salvar. Fiquei muito decepcionada, triste, frustrada com isso mesmo, porque foi uma live sensacional. Tô rezando pra ela me convidar para fazer uma live agora com ela, que eu já tô com vergonha de ter que convidar ela de novo. E aí a gente repete tudo que foi falado na live que ela fez comigo. Mas assim, quando Marina começou a falar de alguns critérios essenciais para a prática do psicólogo infantil com ética, eu vi muita gente falando: mas eu faço assim e dá certo. Mas eu tô usando tal plataforma e tá tudo massa. Gente, preste atenção. Fazer e tá dando certo, fazer e tá rolando, não significa que eu tô dando o melhor de mim. Não significa dizer que eu tô priorizando a qualidade do meu atendimento. Significa que eu tô deixando a vida me levar. Eu tô fazendo por fazer, né? E qual é o resultado que eu vou ter com aquilo no futuro? Do meu fazer por fazer. Da minha pouca falta de critério naquilo que eu faço. Provavelmente vai ser um resultado frustrante, vai ser um resultado negativo, tá? E às vezes uma supervisão, ela te abre o olhar para isso, para uma qualidade de trabalho que você não está se atentando, né? Para um critério de avaliação, para um critério de olhar, para uma visão clínica que está passando batido pela sua frente. E às vezes eu faço a supervisão de um caso. E aquela supervisão daquele caso me salva para outros vários,
E aí eu vejo muitos profissionais tendo uma resistência para fazer supervisão. Uma resistência para pagar a supervisão. Porque é caro. Porque não tenho dinheiro. Aí entra no shopping, compra uma bolsa, compra um sapato que custa 5 vezes mais do que aquela supervisão. E provavelmente, principalmente agora na quarentena, eu tô vendo muito isso, vai ficar pendurado no lugar. E tipo, não vai te levar pra lugar nenhum aquilo, né? Eu atendo minhas crianças no presencial descalça. Eu nem sapato uso para atender. Muitas vezes eu acabo atendendo os pais descalça também. Nenhum pai, nenhuma mãe nunca reclamou porque eu tava descalça, tá? Mas eles prestaram muita atenção na qualidade dos meus atendimentos com eles. Muita atenção, né? E os pais percebem quando a gente está sendo profissional e quando a gente está empurrando com a barriga. Os pais percebem quando a gente tem segurança naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz e quando a gente está tremendo nas bases. E não quer dizer, eu não sei o que é que eu faço aqui. Ah, Dani, mas é porque eu só tô com um paciente, eu só tô com 2 pacientes. Gente, esse é o melhor momento para você fazer a supervisão. Com um paciente, com 2 pacientes, porque você vai se... aquele caso ali vai ser o caso que você vai aprender para os outros 10 que vão vir pela frente. Tá? Porque muitas coisas são parecidas. A forma, a leitura que você faz de cada caso é muito parecida, tá? Isso quando você tem critério, né? Quando você não tem, aí não. Aí você vai ver cada um de um jeito e tal. Óbvio que cada caso tem a sua singularidade. E essa singularidade precisa ser vista. Eu sou completamente avessa a generalizar as coisas. Que a galera vive aqui me pedindo material disso, material daquilo, dica disso, dica daquilo. Teve uma pessoa essa semana que mandou uma mensagem assim pra mim no meu direct. Você pode falar um pouco mais sobre teoria do apego? E você pode me dar todas as indicações ou as indicações sobre essa teoria? Velho, eu treinei umas 5 vezes o que eu ia responder. E eu resolvi nem responder. Primeiro porque eu fiquei pensando assim, velho, por que eu vou falar um pouco mais da teoria do apego? Que momento eu falei da teoria do apego para precisar falar um pouco mais? Eu não me lembro, né? Eu não sou teórica. Eu falo de prática. Eu tô o tempo todo, meu conteúdo é da prática, não é da teoria. Eu não tô falando de teoria, gente. Se você quer saber e entender sobre a teoria do apego, tem milhões de teóricos, milhões de livros, milhões de artigos na internet de graça para você ver, estudar, se debruçar e entender essa teoria. A pessoa vai para um perfil de um profissional no Instagram perguntar isso, eu nem sei qual é o tipo de informação que essa pessoa quer e nem para que quer. Aí se eu for responder essa pessoa, vai ser um quipropró, vai ser uma confusão, você, vou bater bola, não tenho nem tempo pra fazer isso. Aí eu prefiro nem responder, entendeu? Eu prefiro não responder. Boa noite, meu povo. Então, minha gente, a gente tá sem critério nem pra fazer pergunta no Instagram pra um profissional que a gente segue. A gente não tem critério nem pra isso, né? Aí a gente fica pedindo material para aquilo. Eu falei, peraí. Já sei, vou disponibilizar a minha ideia de fazer a supervisão online em grupo. Pronto. Porque aí, vou fazer um preço bem barato, porque esse preço que eu tô cobrando para essa supervisão online em grupo, ele só vai durar enquanto durar a quarentena. Tá? Acabou a quarentena, acabou esse preço, vai ser um preço normal. Quem entrar depois não vai pagar esse preço mais que eu tô fazendo agora. Eu tô fazendo esse preço agora pela situação desesperadora de todo mundo, de incerteza de como vai ficar a vida financeira de cada um. Tá? Eu não tenho condição nenhuma, gente, de fazer supervisão online em grupo cobrando menos do que eu tô cobrando. Nenhuma condição, nem emocional, nem psicológica, nem profissional, nem cognitiva, sabe? Porque o que eu tô oferecendo é muito mais do que supervisionar um caso. O que eu estou oferecendo é supervisão e mentoria. O que eu estou oferecendo é a gente debruçar naquilo que a gente faz. O que eu estou oferecendo é o que todo mundo me pede todo dia no meu Instagram por direct. Deixa eu falar. Eu estou oferecendo dica de recurso, live uma vez por mês para tirar dúvidas,
1 hora de consultoria individual. Isso significa o quê, Dani? Consultoria, você virou consultora? Virei, amor, consultora. Porque um monte de gente me faz pergunta de consultoria, né? A galera entra e fala assim, Dani, o que é que você faz para fazer seu marketing digital? Aí se eu for dizer para ela, eu vou fazer uma consultoria com ela, né? E não necessariamente o que eu faço vai servir para você, né? Então, para poder te responder, eu tenho que entender como é que você quer trabalhar, sobre o que você está trabalhando, se você tem alguma ideia em relação a isso, né? Para realmente te responder isso, e isso, a minha resposta, agregar na tua vida profissional. Porque, gente, eu não vou responder ninguém se eu não for agregar a vida dessa pessoa. Aí essa pessoa vai ficar batida a pergunta dela. Vai ficar batida, tá? Porque eu prefiro não responder. Então, eu priorizei fazer agora essa supervisão e mentoria em grupo para poder dar tudo o que todo mundo me pede num lugar só, ao mesmo tempo, para as pessoas. Então, a minha ideia é fazer grupos de 10, apenas 10 pessoas, tá? Para a supervisão e mentoria. Então, a gente vai estar no vídeo fazendo a supervisão do caso de 10 pessoas dentro de um grupo só. Não mais que isso, tá? Pra gente ter qualidade, pra gente priorizar aquelas pessoas daquele grupo, pra gente ter conexão, pra gente poder dividir experiências, pra gente de fato mergulhar nos casos. Além da supervisão dos casos específicos que as pessoas estão atendendo, eu vou fazer mentoria. O que é mentoria, Dani? Mentoria, minha gente, não é marketing digital não, tá? Marketing digital é uma coisa que a gente pode pensar quando a gente pensa em mentoria, né? Mentoria é quando eu faço uma coisa comigo, dá super certo, eu tenho uma trajetória, eu fiz um percurso, eu andei várias casinhas e aquilo deu super certo, e aí eu vou ensinar o passo a passo pro outro do que ele pode fazer diante da história dele, diante da possibilidade dele, diante da realidade dele, para que dê certo para ele também, tá? Isso é a mentoria. Então é isso que eu vou fazer também nos grupos, além das supervisões individuais. Então na mentoria a gente vai falar de marketing digital, a gente vai falar de outras possibilidades que não apenas atender crianças em psicoterapia. A gente vai falar sobre quem sou eu, pessoa, enquanto psicólogo infantil. A gente vai falar sobre escolhas, melhores escolhas, profissionais e pessoais também, que acabam perpassando. A gente vai falar sobre posicionamento de mercado. A gente vai falar de um monte de coisa, tá? Que, no fim das contas, gera o resultado de um profissional sabendo o que quer, se conhecendo, sabendo quem é, que eu acho que é ainda mais importante, né? Respeitando seus limites, respeitando suas potencialidades, tá? Enfim, a gente precisa se encontrar, né, enquanto profissional. E a gente vai fazer isso em grupo, que é melhor ainda, porque um ajuda o outro. Porque o que é dito para um é absorvido para o outro, né? O outro, às vezes, dá uma ideia que faz super sentido para aquela pessoa ali. E aí, daquela ideia que o outro teve, eu já crio a minha. A gente começa a ser inspiração um para o outro, tá? Então, vai ser um grupo, esse grupo de mentoria e supervisão, que eu vou estar mergulhada, que eu vou estar dedicada. Vai ser melhor, inclusive, do que fazer um curso meu. Porque eu vou estar com vocês quinzenalmente. Eu vou estar com vocês a 1 hora de consultoria individual, que a gente vai marcar durante os 6 meses. Eu vou estar com você numa live 1 vez por mês. Então, eu vou estar com vocês praticamente toda semana, né? E a gente vai ter um grupo no Telegram que a gente vai ficar se falando em alguns momentos que eu vou deixar aberto para isso acontecer. E a gente vai poder fazer trocas, né? E a gente vai poder se fortalecer, tá? Não dá para fazer isso gratuitamente, porque isso exige de mim meu tempo de trabalho, exige de mim dedicação, exige do meu conhecimento, exige de minha qualificação. Isso tudo, gente, tem um preço, e mais que um preço, isso tem um valor, tá? Então não tem como fazer de graça, mas tem como fazer com um valor, com um preço mais em conta, por conta dessa epidemia, dessa pandemia, dessa loucuremia que a gente está vivendo. Tem como fazer, e foi esse
que eu disponibilizei, tá? Bem, tem uma galera dizendo aí que quer, como é a inscrição. Mandem uma mensagem pra mim por direct, tá? Que assim que eu terminar a live, eu falo com vocês e digo como é tudo direitinho. A inscrição, como é que paga, qual o preço, tudo bonitinho, tá? Você pode pagar por encontro e não participar dos grupos, né? Por encontro de supervisão e mentoria. Se você quiser optar pagar por encontro, você vai pagar R$75 por encontro, né? Ou você pode participar do grupo, que é por 6 meses, começando agora em abril. A gente já começa semana que vem, segunda-feira. E o horário, Dani, vai ser que horário? A gente vai combinar quando o grupo estiver formado. Eu já tenho um grupo praticamente formado. E tenho espaço para abrir mais na minha agenda, mais 2 grupos, tá? Então, a gente vai combinar em cada grupo o horário que a gente vai fazer nossas supervisões e nossas mentorias, tá bom? Essas supervisões, essas mentorias vão ficar gravadas numa plataforma fechada só para que essas pessoas que se inscreveram tenham acesso por 1 ano. Então, eu vou rever aquilo que foi dito quantas vezes eu quiser, porque vai estar disponível lá. Então, quem não pôde participar naquele dia ao vivo, né, vai poder ver gravado quantas vezes quiser. Vai poder deixar pergunta, a gente vai tirar dúvida nas lives, que a gente vai fazer uma por mês, tá? Daquela supervisão ou daquela mentoria. Então, vai ser muito legal. Os casos vão ser sorteados, mas isso tudo a gente vai organizar quando o grupo for montado e eu vou conversar diretamente no grupo com vocês, tá? Para participar do grupo por 6 meses, lembrando que os encontros vão ser quinzenais, tá? Então, de 15 em 15 a gente tem esses encontros. Os encontros são de 2 horas. Quem quiser participar do grupo de 6 meses para ter acesso a tudo isso que eu disse que a gente vai ter, é R$130. Creiam, tá de graça, tá? Depois desses 6 meses, acabou, não vai ser mais esse preço. Tá bom? R$130 por mês. E aí vocês falem comigo por direct, que aí eu digo direitinho como é que é o pagamento, como é que é as coisas tudo. Peraí que tem uns comentários aqui que eu quero ler do povo. Camila Targino Psi. Você é parente de Targino Gondim? Agradecida por suas colocações, iniciei minha carreira agora em fevereiro e já me deparei com o coronavírus. Realmente senti dificuldade do atendimento online. Pois é. A gente, inclusive, fez uma live com a Aline Santana, recém-formada, sobre isso. Os recém-formados que dormiram formados e acordaram na quarentena, né? E essa live, inclusive, está disponível lá no meu canal do YouTube, tá? Quem quiser ir no meu canal, saber qual é o meu canal no YouTube, é só ir lá na minha descrição da bio, da minha biografia, que tem lá um linkzinho que você aperta e aí lá você descobre tudo meu. Cursos que estão disponíveis, canal do YouTube, canal do Telegram gratuito. Tem um mundo a ser descoberto no link da descrição da minha biografia. Ângela falou uma coisa que já tinha bem desenhado no meu juízo. Só vou começar a atender com supervisão. Pois é, Ângela. E a gente não dá ibope pra isso. Não dá, a gente acha que isso é uma falácia, a gente acha que às vezes a supervisão vai querer só dizer que eu tô errado. Não, gente, não é. Né? Pelo menos a minha supervisão não é assim. Né? A minha supervisão é para olhar o que é que vocês têm de limitação, o que é que vocês têm de potencialidade, e a gente trabalhar em cima disso. Né? É uma supervisão. É mais do que uma super, que eu não gosto nem muito desse nome. Mas é uma visão ampliada sobre a coisa, né? Quem tá vindo de longe, é quem não tá envolvido no caso, né? E sem contar que a supervisão te possibilita você falar mais uma vez sobre aquilo que foi dito pra você. E aí isso vai fazendo conexões cerebrais. Você não tem noção. A gente tem muito insight quando a gente repete o caso que foi dito pra gente, né? A gente lembra de coisas, as fichas caem. Nossa, agora essa fala tá fazendo sentido. Isso só vai acontecer num processo de supervisão. Se não for, não vai rolar, porque você não vai ficar falando pra você mesma. Aquilo não tem ninguém pra te dar um norte, não tem ninguém pra te dar uma luz. Você vai ficar batendo cabeça.
tá? Eu, quando comecei meus atendimentos, eu não comecei sem supervisão. Eu comecei com supervisão. E eu fiquei com supervisão por muito tempo, né? Ainda faço supervisão hoje de alguns casos específicos. Não faço de todos, mas faço de alguns casos específicos. Gente, sem a supervisão, a gente fica perdido. Principalmente quando a gente está começando a atender. Perdidíssimo, total. Cadê? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ângela, você já está inscrita na mentoria e na supervisão, hein, gata? Ai, gente, eu queria muito fazer esse grupo presencial também, né? Na verdade, eu já estava fazendo com a galera que atendia na minha sala. E a gente agora migrou para o online. E eu queria abrir o grupo grande para presencial, mas agora não dá. Agora tem que ser tudo online mesmo, né? E minha ideia do presencial é o mesmo esquema dessa online, mesmo esquema, com mentoria, falando de outras coisas, né? Porque às vezes a gente tá ali falando do caso, aí no meio do caso a gente percebe que tá pendente um monte de outras coisas na gente enquanto profissional. E isso precisa ser trabalhado também, né? A gente vai trabalhar com a autoavaliação do profissional, a gente vai trabalhar com ideias, novas ideias, né? Com outras possibilidades de atendimento. A gente vai bater muito sobre os atendimentos online, a gente vai falar muito sobre os atendimentos online. Então vai ser riquíssimo esse grupo de supervisão e mentoria, riquíssimo. O grupo da supervisão tem o dia e horário definido já, tem o dia segunda-feira, tá? Que eu vou começar. Pelo menos foi o dia que eu pensei. Se o grupo tiver formado e tipo a maioria não pode segunda, a gente tem total flexibilidade também para rearrumar esse dia. Não tem problema nenhum. A gente vê outro dia que caiba a maioria das pessoas, que faça mais sentido para a maioria das pessoas, tá? A mesma coisa de horário. A gente vai combinar para o melhor horário para a maioria das pessoas. Eu não quis determinar isso porque eu acho que a gente já não pode, eu não acho legal a gente já começar um grupo com tudo determinado, né? A gente tem que começar um grupo como grupo, né? E o grupo ali precisa decidir junto, precisa estar fazendo parte das decisões mesmo, né? A serem tomadas, aquilo vai ser para o grupo, não vai ser para mim. Então a gente vai combinar quando o grupo estiver formado, tá bom? Boa noite, meu povo. Então tem gente me dando boa noite ainda, por isso que eu tô dando boa noite, viu, gente? Então, isso que eu queria falar do meu grupo, tá? Que eu lancei ontem, só pro pessoal do Telegram e pros grupos meus, né, mais fechados, pra galera que já fez curso comigo. E hoje vim aqui nessa live pra gente falar especialmente aberto, porque eu lancei hoje no Instagram. E queria explicar, né? Queria tirar dúvidas também, se alguém tivesse alguma dúvida. Queria explicar melhor, queria dizer por que eu inventei de fazer esse grupo, né? Não foi só uma ideia de, vou lançar um negócio aí pra não ficar desesperada sem pagar boleto, né? Se eu tivesse pensando em ganhar boleto, e pagar boleto, pagar minhas contas no final do mês, eu ia fazer outras coisas que me dessem menos trabalho, que me dessem mais dinheiro, né? Mas eu resolvi fazer uma coisa que me dá muito trabalho, porque eu penso sempre em agregar a vida do outro, não só em vender coisas pro outro. A psicóloga Rebeca Moraes falou, fantástico o seu projeto, parabéns, percebo sempre seu movimento de colaborar com o fazer da nossa profissão. Obrigada, amore. É isso mesmo. Não dá pra não ser assim, sabe? A gente não é comerciante, né? A gente não tá na feira vendendo banana. A gente tem que pensar no que faz sentido pra gente fazer, né? Quando eu pensei em trabalhar com criança, em atendimento com criança, com famílias, né, com adolescentes, quando eu pensei em dividir isso com os outros profissionais, eu não pensei, eu vou fazer isso para ganhar dinheiro. Não, o dinheiro é consequência, o dinheiro vem como consequência de tudo que a gente faz com amor, com profissionalismo, com dedicação, tá? Eu pensei, eu preciso dividir isso com outros profissionais, porque eu vou crescer, o outro profissional vai crescer e todo mundo vai crescer junto. Isso me entusiasma, isso me dá sentido, isso me dá paixão, sabe? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo agora, a gente precisa viver isso. Não dá só pra gente ficar deprimido e desesperado só e meu Deus, o que é que eu vou fazer se sentindo perdido? Beleza, cada um tem seu movimento, cada um tem seu momento,
Mas eu vou dizer para vocês o que eu disse hoje para uma psicóloga que eu estou supervisionando. O psicólogo que durante esse período de quarentena se mesmar, se jogar pro abismo, né, pro poço e ficar lá fechadinho em copas, porque tá desesperado, porque não tá dando conta, porque não consegue sair desse lugar, né, porque pirou com a quarentena, vai acabar a quarentena, em que lugar esse profissional vai estar? Me respondam vocês. Então a gente precisa aproveitar esse momento que a gente está vivendo agora, que é momento de desespero, que é momento de angústia, que afeta mesmo. Semana passada fiquei bem mal aqui, né? E respeitei o meu bem mal, né? E cuidei de mim e não deixei de pagar a minha terapia, né? Deixei de pagar outras coisas, tirei outras coisas da rota, né? A terapia continua firme e forte eu pagando. Porque eu preciso estar bem e eu preciso estar melhor do que eu estava quando essa quarentena chegou. É isso que eu penso pra mim. Não sei o que vocês pensam pra vocês. Mas eu penso em sair daqui melhor, tá? Eu penso em aprender com isso aqui. Eu penso em me agregar com isso aqui. Só que eu não penso só em mim. Por quê? Porque esse confinamento tá ensinando pra gente que a gente precisa pensar no outro. Senão a gente se ferra. Se a gente pensa só na gente, a gente se ferra. Se eu pensar só em mim, eu tava indo pra rua, bater perna, indo pra praia, né? Aí eu tava pensando só em mim. Eu ia me ferrar, né? E ia ferrar o outro junto. Eu tenho que pensar no outro. Na hora que isso aconteceu, eu falei, gente, tá todo mundo desesperado, ninguém sabe atender online, todo mundo perdeu os pacientes, bora se juntar. Bora se juntar, porque quando a gente se junta, a gente se fortalece. Imediatamente abri um grupo lá no Telegram do meu canal e falei, vamos embora pra lá, quem quiser se ajudar. E tô lá, dando tudo o que tem de melhor em mim. Tá lá, gratuitamente. E todo mundo entrou na mesma vibe. Todo mundo não, né? Algumas pessoas. Entrou na mesma vibe. E aí as pessoas começaram a falar, poxa, comecei a atender, poxa, foi massa, pô, vocês me agregaram. Velho, cada depoimento desse que eu li eu me arrepiava, eu senti vontade de chorar. E cada vidazinha dessa que a gente dava um gás, um respiro, eu falava, pô, valeu a pena, pronto. Isso é que faz sentido pra mim, né? Então, inventei lá um negócio com a psicóloga Luciana Caldas, da gente fazer os recursos. A gente parou 2 dias e vamos estudar e vamos pensar nos recursos que a gente já tem, vamos elaborar outros, né? E aí a gente não ia disponibilizar isso de graça, não dá, porque senão ninguém valoriza, nem a gente mesmo se sente valorizado, né? Vamos vender baratinho, vamos vender num preço que todo mundo possa comprar, ou pelo menos a maioria possa comprar, e que todo mundo agregue. Foi isso que a gente fez, né? E aí agora eu já tô pensando com minhas cabeças, Lu, a gente não pode ficar só vendendo recurso, a galera pode usar esse recurso, não saber o que fazer, a galera vai precisar ter dúvida. Vamos fazer um grupo pra gente disponibilizar esse recurso e disponibilizar nosso saber em cima desse recurso. Só o recurso é pouco. Aí a gente vai lançar isso terça-feira, aguardem. Mais uma ideia. Mas nesse percurso, gente, todo, não fiquei sempre só bem, não. Eu não tô só aqui feliz, não. E eu venho para live e digo, eu já tô botando filtro porque eu chorei o dia todo, porque hoje quase não vinha. Teve um dia que eu fiz a live que eu passei o dia todo na merda. Foi um dia punk aqui pra mim. Pra mim e pro meu filho foi um dia punk. Punk, pesadão. Heavy metal, rock and roll. E de noite eu tava fazendo minha live, firme e forte, porque eu também consegui recuperar. Porque se não conseguisse eu ia cancelar, né? Mas a minha meta era fazer. Teve um dia que eu fiquei uns 2 dias extremamente ansiosa, né? Eufórica, angustiada, tudo misturado. Eu falei, vixe, é muita coisa na minha cabeça, eu tenho que relaxar, tenho que dar 2 minutos. Aí fiquei aqui no quarto, chorei. Teve uma hora que eu chorei, falei, meu Deus, tô chorando por quê mesmo? Nem sabia por que eu tava chorando. Mas é por isso tudo. Então, assim, eu tô me permitindo também tá mal, né? Eu tô me permitindo viver isso, eu tô me permitindo sentir isso e pensar o que isso me agrega, ou como é que eu posso me melhorar com isso,
né? E tá tudo bem eu tá mal, porque tá tudo bem o outro tá mal também. E aí a gente vai se ajudando, né? Mas no outro dia eu já levantava com gás, pensando em uma coisa nova, pensando em me ajudar, pensando em ajudar o outro. Gente, essa quarentena não pode paralisar a gente. Se essa quarentena fizer isso, é porque vai tudo se acabar mesmo. Entendeu? Não dá pra gente se entregar. Não dá, a gente tem que brigar até o fim a gente tem que brigar. Entendeu? No dia que estiver mais cansado, a gente descansa, mas a gente não desiste, tá? Pelo amor de Deus. Deixa eu ver o que é que vocês falaram. Já quero participar, porque quanto mais interações temos, mais recursos terapêuticos aprendemos. Isso. A gente aprende muito quando a gente interage, quando a gente participa, quando a gente agrega, né? Eu não tenho condição nenhuma de fazer uma coisa cara agora, né? De fazer um curso que custou de R$100. Isso é um absurdo. Inclusive, eu acho um absurdo quem está oferecendo isso agora. Absurdo. Agora não é hora para ninguém desembolsar R$800 para nada, pelo amor de Deus, né? Porque a gente tem boleto para pagar no fim do mês. Mas, gente, um negócio de R$100, um negócio de R$30, um negócio de R$50, vambora, né? Se joga. Porque eu vou gastar esse dinheiro com outra coisa. E eu vou gastar com uma bobagem que não vai me acrescentar em nada. Então não é bom ele ficar ali sobrando. Ai, Valnei, uma máquina de ideias criativas e de generosidade sem igual. Parabéns, Dani, estamos juntos. Mas eu não seria nada disso se vocês não estivessem aqui me futucando, me inspirando, na live comigo. Não tinha ideia certa aqui. Parabéns e obrigado por pensar no coletivo. A gente tem que pensar no coletivo, né? Se a gente não pensar no coletivo, a gente tá dentro d'água. Ai, meu Deus. Mari Barbosa, foi lá no Telegram que te conheci. Ai, que bom. Você tá gostando do grupo lá do Telegram? Tá massa, né? Ó, pra entrar no grupo do Telegram gratuito, pra entrar em qualquer coisa minha, gratuito ou pago, vocês vão lá na minha biografia do Instagram. Tem lá na biografia, tem um link que você clica, é o link clicável. E aí vai abrir o meu universo sideral lá. Aí lá vocês entram, tudo direciona as coisas pra vocês. Aí tem grupo do Telegram. Você clica, você vai já dar direto no grupo do Telegram. Aí você vai só clicar no entrar. Porque se você não clicar no entrar, você não entrou. Você só olhou o grupo e saiu correndo. Ai, Pri, é mesmo, tema fixado. Ou a hora que a outra me disse pra botar o tema fixado. A gente já tem 41 minutos de live, gata. Não vou botar mais, não. Me retei. Na próxima eu boto, esqueci. Oi, prima. Como está o povo todo aí em Gandives? Todo mundo na quarentena, guardadinho dentro de casa? Ai, meu Deus. Que vida, hein? Escola Pompédia! Nossa live foi linda. Acho que tem um link aqui no perfil. Tem tudo no meu perfil. Isso aí, amada. Tudo no meu perfil, vocês acham? Tudo lá no meu perfil. Então é isso, minha gente. Hoje eu não vou me prolongar muito. Todos guardar, glória a Deus. Mandar beijo pra todo mundo, principalmente pras crianças. Pras crianças. Que deve estar tudo doido sem sair de dentro de casa. Beijo, Pompédia. Vim aqui hoje pra dar esse recado pra vocês, tá, gente? E já não vou ficar até 1 hora hoje na live, não, que eu tô bem cansadinha hoje, porque hoje eu atendi pela glória do Senhor Jesus, hoje eu fiz supervisão, hoje foi um dia pau viola, tá? Amanhã vai ser um dia mais light, mas também tem um atendimento, quarta-feira também tem um atendimento, né? Tem alguns pacientes que toparam fazer, tem outros que eu tô começando a fazer. Isso é um desafio agora, atender crianças e adolescentes que você nunca atendeu presencialmente, que no primeiro momento me baqueou. Falei, não vou dar conta de fazer isso. E aí eu falei, vou sim, vou dar conta sim. Vou me jogar, eu sei atender criança. A única diferença é isso aqui, ó. É uma telinha que me separa dela, vou experimentar. Gente, deixa eu só terminar com um recado pra vocês. A mesma probabilidade que tem de um processo terapêutico com a criança de dar certo e de dar errado no presencial é de dar certo ou de dar errado no online.
A mesma probabilidade. A mesma, tá? A diferença, a gente tá sentindo uma diferença porque o online é novidade. Muita gente está resistente ao online. Como eram resistentes lá no início do presencial. Lembram que era difícil as pessoas procurarem psicoterapia para criança e adolescente? Porque achava que era coisa de doido, porque ia expor a família, né? Ninguém queria. Depois virou um boom. Um monte de gente querendo fazer terapia com criança. Virou uma coisa normal, as crianças amando fazer terapia, né? Virou normal. Tudo começa com angústia, com não sei se eu consigo, não sei se eu quero. Tudo começa com resistência. Nenhum começo vai ser aberto assim, né? Tudo começa com resistência. Quando a gente começou, o psicólogo, de uma forma geral, a utilizar o atendimento online por videochamada, maior resistência. Ninguém nem sabia, nem leu, muitos psicólogos nem leram aquela regulamentação lá do CFP. Ninguém, né? Ninguém fez cadastro no EPC, porque achou que atender online é uma coisa não quero, não é pra mim, né? Resistente. Aí agora não tem outra opção, ou você atende online, ou você atende online. Não tem outra forma de atender. Ou você muda de profissão, né? Você vai fazer outra coisa na vida, né? Você vai vender máscara. Pra gente sair na rua de máscara protegido. Entende? Então, tudo começa com a resistência. Tudo começa com a resistência. Depois, as coisas vão se normalizando. As coisas vão tomando forma. As coisas vão ficando fáceis. Só que isso não é assim. Apertei um botão, fui. Não. Eu preciso me qualificar. Eu preciso estudar. Eu preciso me comprometer. Eu preciso, inclusive, me comprometer comigo. De acordar todo dia mal e falar: não vou ficar mal. Vou me recuperar. A quarentena não vai me derrubar. Vou ser maior que isso tudo aqui. Acorda, galera. Acorda dessa quarentena. A quarentena vai acabar, tá? Outros vírus passaram antes desses. Outras pestes, outros problemas que vieram para paralisar. E passaram. Paralisaram e passaram. Esse vai ser a mesma coisa. A gente não sabe quando é que volta. Concordo. Mas vai embora. E na hora que foi embora, eu fiz o quê? Aprendi o quê? Agreguei o quê na minha vida? Né? Renata, é verdade, eu estou me abrindo ao online, os próprios meus clientes estão retornando normalmente. Pois é, a galera vai começar a pedir, né? Qual o recurso para atendimento infantil? Depende, amor, tem 1000 recursos, né? Inclusive, eu e a psicóloga Luciana Caldas estamos disponibilizando financeiramente, óbvio, 10 recursos, 5 para criança, 5 para adolescente. É só você ir lá no meu feed que você vai encontrar essa publicação, ou então vai lá no meu direct que eu te mando as informações todas direitinho, você compra os recursos que foram feitos, produzidos, pensados especialmente para o atendimento online. Então é isso, meu povo, adorei vocês aqui comigo hoje, muito obrigada por vocês estarem sempre participando, sempre me acompanhando, sempre me incentivando, por vocês serem quem vocês são, por vocês serem tanto, porque vocês são muito. Porque se não fosse vocês, eu não tava aqui. Se não, vocês não fossem vocês, eu não seria eu, né? Então, é isso. Eu agradeço muito vocês aqui. Hoje eu tô mais cansadinha mesmo. Hoje eu tô cansada. Eu não tô mal, não. Hoje eu tô bem. Só que eu tô cansada. E hoje eu fiz uns atendimentos nas... Inclusive, fiz um atendimento novo hoje. Eu vou estrear em atender criança que eu nunca atendi antes, online, né? E hoje foi entrevista inicial. Com a mãe, e foi um caso que me deixou bem cansadinha, como no presencial, né? Tem casos que a gente atende no presencial, que a gente pudesse, a gente ia embora, não atendia mais ninguém naquele dia. Valnei, novos tempos exigem novas doses de coragem e reinvenção, se joga com compromisso e coragem, não é? A gente tem que fazer isso, Ney. Tá, ok, vou lá sim, vai, gatona.
Gratidão, gratidão, digo eu a vocês. Obrigada por estarem aqui. A gente tem live amanhã. Eu vou estar de convidadíssima, tá? Ai, não posso deixar de falar isso. Eu vou estar de convidadíssima amanhã. De minha amiga maravilhosa, Jaqueline, psicóloga Jaqueline, do Terapia de Criança. A psicóloga lá de São Paulo, que a gente tem um livro juntas. E a gente agora vai produzir a gente está produzindo mais um livro juntas. E amanhã a gente vai falar sobre a importância do brincar nesse tempo de confinamento. Vai ser bem legal. Eu vou estar de convidada dela, então vai aparecer aqui no meu. Vocês, por favor, apareçam aí, tá bom? Amanhã de noite, 7 horas da noite. Ou é 9? Nem me lembro. Vou postar, tá? Vou postar agora de noite, vocês vão saber. Quarta-feira eu tenho live com a Best Top lindona, doutora Renata Episcopo. Ela é neuropediatra. E aí a gente vai falar sobre os cuidados com a criança autista nesse confinamento também. E ela é best. Vocês vão amar. Quarta-feira, 7 horas da noite, eu tô aqui com ela.